Fala rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje com os destaques dos dias pela Sul-Americana, Libertadores e o primeiro finalista aí, né, da UEFA Champions League aí, a Inter de Milão, que acabou passando para ser o primeiro finalista aí para poder enfrentar ou PSG ou Arsenal. Confere tudo comigo aqui no Quiosque FC. Sejam bem-vindos. E começando aqui pela Sul-Americana, tivemos o Corinthians que enfrentou o América de Cali em pleno Itaquerão. O Memphis Depay acabou abrindo o placar aos 20 minutos, só que no comecinho do segundo tempo, o Corinthians acabou levando um empate pelo Navarro, o jogador ali do América de Cali. E o Corinthians acabou se complicando, cara, na fase de grupo aí da Copa Sul-Americana, tendo que jogar 2 jogos fora de casa. Não vai ser fácil pro Corinthians, ter que ir lá no Uruguai e depois ir na Argentina, ter que ganhar os 2 jogos para poder classificar. Na minha opinião, eu acho que é praticamente muito difícil o Corinthians estar classificando, pela dificuldade muito do jogo. Ainda tem o jogo do Huracan, que tem um jogo a menos, que praticamente pode selar a sua classificação aí direta para as oitavas da Sul-Americana. Corinthians que no primeiro tempo, cara, teve domínio total do jogo, só que ali no finalzinho o juiz acabou dando 8 minutos de acréscimo, porque a parada ali pela assistência ali no aparelho do árbitro. O Corinthians chegou a dominar o jogo, só que, cara, no segundo tempo, depois do gol do América de Cali, o Corinthians parece que meio que se perdeu, cara, e não conseguiu jogar mais. E o time colombiano praticamente estava jogando em casa. O time teve domínio total do jogo e o Corinthians acabou empatando o jogo em 1-1 e decepcionando sua torcida, né, cara? Porque é uma competição internacional e o Corinthians tem muita dificuldade quando chega em competição internacional. O time que tem que abrir o olho, cara, em questão a essas competições assim. Agora tem a Copa do Brasil, tem o Brasileiro. Vamos ver o que o Dorival, né? O seu terceiro jogo aí com o time do Corinthians, né? Vamos ver o que o Dorival vai fazer, né? Qual competição priorizar? Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana. Eu acho que a partir desse momento aqui, acho que o Corinthians ele vai começar a priorizar mais Copa do Brasil e Brasileiro. Porque a Copa Sul-Americana praticamente o Corinthians não tem mais chances. Eu acho que vai ser muito difícil a classificação do Corinthians em diante na Copa Sul-Americana. E ontem também tivemos mais um empate de um time brasileiro, o Vitória, que acabou jogando em casa e praticamente ele dá adeus à competição. Eles chegaram a abrir o placar, né, com o Lucas, só que acabou levando um empate no segundo tempo, né, com o Gaston, e o Vitória acabou empatando com o último colocado, Defensa e Justiça, do seu grupo. E isso praticamente o Vitória dá adeus à competição. E eu vou passar aqui a classificação do time do Corinthians no grupo C. O Corinthians ele vem com 5 pontos em terceiro colocado. Em primeiro veio o Huracan com 7, mas o Huracan ele tem um jogo a menos ainda. Enfrenta o Racing do Uruguai, que praticamente não ganhou nenhum jogo até hoje. Ele se encontra com 0 pontos. E o América de Cali ali em segundo. E o time do Vitória, o Vitória se encontra ali em terceiro colocado com 3 pontos. Só que tem a Universidade Católica do Equador que tem 7 pontos, tem um jogo a menos, e o Cerro Largo que está em segundo com 4. Então, praticamente é muito difícil o Vitória estar classificando nessa Sul-Americana. Eu vou pular aqui também para a Libertadores da América. O São Paulo acabou vencendo lá no Peru, do Alianza Lima, por 2-0, com destaque aí pro André Silva, né? André Silva aí que acabou fazendo 2 gols e se tornando destaque do time, né? Na Libertadores. O São Paulo que ganhou os 3 jogos fora de casa. O São Paulo que vem com uma invencibilidade enorme na Libertadores. Desde o ano passado o São Paulo tá sem perder pela Libertadores. Só perdeu nos pênaltis pro Botafogo. Só que, cara, esse ano tá tendo uma campanha muito melhor. É a primeira vez que o São Paulo ganha 3 jogos fora de casa pela Libertadores. Isso nunca havia acontecido com um clube. E o São Paulo acabou surpreendendo e ganhando de 2-0. O time do Alianza Lima não é um time muito forte, não é um time tradicional da Libertadores. São Paulo toda vez que foi lá acabou vencendo o jogo, acabou trazendo a vitória. Só no primeiro jogo entre eles no Morumbi, o São Paulo acabou abrindo o placar 2-0 e deixando o empate.
acabou meio que assustando ali o time no grupo ali. Só que o São Paulo foi lá, acabou ganhando seus 3 jogos ali fora de casa e selando praticamente aí a classificação para as oitavas da Libertadores. Também tivemos o Botafogo ganhando de 2-1 do Carabobo, respirando na competição, né? Porque o Botafogo estava em risco ali para não se classificar para as oitavas. Deu uma respirada enfrentando o Carabobo na Venezuela. O Vitinho que acabou abrindo o placar e aos 76 o Aponte acabou empatando. E no finalzinho do jogo, o Cuiabano aos 91 acabou selando a vitória aí pro Botafogo. E o Botafogo respira na competição, só que não tá tão tranquilo, porque o grupo é um pouco difícil pro Botafogo, mas é o atual campeão da Libertadores, né? Não tem como brincar nessa competição. O Botafogo aí precisa ganhar seus 2 jogos aí para garantir mesmo a sua vaga direta para a Libertadores. Também tivemos o Fortaleza ganhando de 4-0 do Colo-Colo. No primeiro jogo não tivemos, né? Primeiro jogo lá no Colo-Colo, né? Que acabou tendo uma invasão e tudo mais. E a Comebol decidiu dar os pontos pro Botafogo, porque era no campo do Colo-Colo e a torcida lá acabou quebrando tudo lá por causa da morte de 2 torcedores. E na volta aqui do Castelão, Fortaleza acabou tendo domínio total em cima do Colo-Colo, cara. Colo-Colo frágil mesmo, mas foi um jogo disputado e o Fortaleza ali acabou ganhando de 4-0. Os gols saíram de Breno Lopes, o Mário Sérgio, o Davidson e o Lucero. Então, o Fortaleza aí se destacando aí com a vitória pela Libertadores. E eu vou passar para vocês o grupo para vocês aqui da Libertadores, começando aqui pelo São Paulo, onde o São Paulo soma os 10 pontos, São Paulo ainda não perdeu pela Libertadores. De seguida vem o Libertad ali com um jogo a menos, que vai enfrentar o Talheres pela Libertadores com 6 pontos. Vem o Alianza Lima com 4 e o Talheres com nenhum ponto. Praticamente aí o Talheres praticamente dando adeus aí, precisa ganhar os 3 jogos. Acho muito difícil o time argentino aí se classificar. Também tivemos aí o Botafogo, né? O Botafogo praticamente fica ali em terceiro com 6 pontos ali junto com o Estudiantes. Só que ali a Universidade do Chile está com 7 pontos e jogo a menos junto com o Estudiantes com 6. Botafogo 6 e o Carabobo com 1. Praticamente eliminado o time da Venezuela. E o Fortaleza ali assumindo ali a segunda colocação ali com 7 pontos. Junto com o Haas que acabou vencendo o Bucaramanga por 4-0 também. Praticamente os dois ali vão se classificar ali para as oitavas de finais. Vem o Racing, Fortaleza com 7 e o Bucaramanga com 5 e o Colo-Colo com 2. Então esses foram os destaques aí da Libertadores e da Sul-Americana. Foram jogos aí muito difíceis aí pro Corinthians na Sul-Americana. Pro São Paulo ainda teve uma tranquilidade. O Botafogo na Libertadores teve um jogo muito difícil para um time muito fraco como o Carabobo. Só que, cara, Libertadores é isso, é um pouco difícil, é complicado, time pequeno aí acaba surpreendendo. Só que, cara, Libertadores é pra cima, vamos ver como que vai sair os jogos de hoje, né? Ainda teremos mais jogos aí pela Libertadores e pela Sul-Americana também. Mas esses foram os destaques dos dias pelo jogo pela Sul-Americana, né? Então vamos ver como que vai desbancar os times brasileiros aí, se praticamente todos os times brasileiros aí vai se classificar para os playoffs, né? Para as fases finais aí da Libertadores e da Sul-Americana. E também tivemos o jogão entre Inter de Milão e Barcelona pela Champions League. A Inter de Milão que acabou passando para a final aí, né, cara? Cara, que jogão incrível entre esses dois times. É um jogo que entra para a história da UEFA Champions League. O primeiro jogo já havia sido 3-3 e chega no campo do San Siro, a Inter de Milão acaba aí ganhando de 4-3, cara. Só de falar, você vê que jogão foi esse, cara. Praticamente aí o domínio dos dois times ali, com destaque MVP ali, o Sommer ali, o goleiro da Inter de Milão. Vou deixar o vídeo dele aqui, ó. Ele comemorando o troféuzinho dele aqui, ó. Cara, cê é louco, que jogão incrível, cara. Eu acho que se não fosse pelo goleiro ali da Inter de Milão, ali o Barcelona tinha saído vencedor ali do jogo. Só que a Inter de Milão soube explorar os espaços ali do jogo e acabou saindo vencedor ali na prorrogação ali.
Destaque também pro Lamine Yamal, Rafinha, o pessoal do Barcelona jogou demais. E o Thuram, cara, Thuram, que jogador, centroavante ali, cara, não aguentava mais jogar, mas ficou em campo e deu um passe ali para praticamente a vitória ali do time da Inter de Milão. Os gols saiu um já no primeiro tempo ali, né? Saiu com o Lautaro Martins aos 21 e no finalzinho o Çalhanoğlu fez o gol ali, o segundo gol. Praticamente ali a torcida já pensou que praticamente estava classificado, só que o Barcelona guerreiro foi, buscou, acabou abrindo o placar aos 54 com o Eric Garcia, depois veio com o Dani Olmo e no finalzinho o Rafinha ali fez aos 87, praticamente achando que o Barcelona ia se classificar, só que, cara, a Inter é um time guerreiro, time italiano, cara, os caras não desistem nunca, e no finalzinho a Sérvia ali, ó, aos 93, chegou a empatar o placar em 3-3, emocionante, fazendo o jogo ali, indo para prorrogação. E, cara, é impressionante como o futebol é incrível, né, cara? São jogos muito difíceis ali na Champions League. E a Liga, ela traz essas emoções assim pra gente. Praticamente chega nessas fases finais, é só jogão. E no finalzinho ali, o Fratesi ali, ó, aos 99 da prorrogação ali, acabou fazendo 4-3 e selando ali a vitória ali para Inter de Milão e classificando o time para Munique, esperando o vencedor aí de Arsenal e PSG. Eu vou deixar aqui para vocês as comemorações aqui dos jogadores aqui. Cara, é incrível como o time da Inter foi guerreiro, foi forte e acabou indo para final dessa competição. A Inter de Milão que já tinha ido para a final ali com o Manchester City, só que acabou não vencendo. Só que, se eu não me engano, faz muito tempo que um time italiano não ganha a competição. Vamos ver se a Inter esse ano consegue, né? Só que temos dois times fortes lá do outro lado, que é o Arsenal, que precisa reverter o placar, que acabou perdendo por 1-0 para o PSG em casa. Eu acho muito difícil, eu acho que o PSG vai acabar passando. E teremos aí uma final inédita, né, cara? De PSG e Inter de Milão. Os dois nunca se enfrentaram aí numa final. E é inédito. Vamos ver o que pode acontecer se caso o PSG passe, né? Também temos o Arsenal, não vamos esquecer aí, né? Mesmo com a derrota aí, pode acabar surpreendendo na competição. Bom, rapaziada, se você chegou até o final desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de seguir a nossa página lá no Instagram. Eu quitarei todos os dias vídeos aqui de segunda a sexta para vocês. Só comente, compartilhe com seus amigos para me trazendo mais vídeos para você e novidades aqui toda semana. Então, até o próximo vídeo e tchau, tchau.